Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Seguinte, novo conteúdo aqui no canal. A partir de hoje eu vou trazer alguns vídeos rápidos aqui fazendo a minha análise pós-jogo. Geralmente eu faço isso depois que eu encerrei meu dia de trabalho aqui, quando eu tô com os jogos frescos ainda na minha cabeça aqui, com o que eu trabalhei nessas partidas e o que eu posso trazer para vocês a respeito desses jogos. Então, nesse vídeo aqui eu vou analisar os dois jogos que eu operei hoje aqui, Botafogo e Bragantino pela Copa do Brasil, jogo onde o Botafogo venceu por 2-0, né, jogo de ida das oitavas de final, e também Grêmio 2-1 contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, rodada atrasada aí, o jogo da 14ª rodada, beleza? Então, antes de mais nada, queria convidar você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva aqui para dar essa força para esse conteúdo que está começando agora. Se você tem alguma dica, alguma sugestão, alguma dúvida, alguma reclamação a respeito do conteúdo que eu trago aqui, deixa aqui nos comentários que vai ser muito bem-vindo, beleza? Falando então sobre esse primeiro jogo, que começou às 19 horas, Botafogo e Bragantino, jogo pela oitavas de final da Copa do Brasil, né? Partida de ida no estádio Newton Santos, casa do Botafogo. A gente teve aqui um início de jogo onde o Bragantino era melhor que o Botafogo, tinha as ações do jogo, conseguia trocar mais a bola, inclusive o Botafogo com dificuldade para encontrar o time do Bragantino na marcação, deixando muitos jogadores cerebrais ali da equipe do Bragantino com bastante liberdade para conseguir trabalhar a bola no campo de ataque. Eu acabei me posicionando em lei ao Botafogo e tomei o primeiro gol do Botafogo. Essa posição aí, ela visava buscar uma correção de preço da equipe da casa, que não tinha começado o jogo muito bem, e a gente viu a odd do Botafogo no início do jogo. Eu falei isso na minha análise pré-live, começando bastante amassada em relação àquela expectativa que a gente tinha dos preços do Botafogo nesse tipo de confronto, né? Levando em consideração que o Bragantino não é nenhum time bobo, o Bragantino tá ali brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, não tem outras competições além do Brasileirão e da Copa do Brasil, o que faz com que a equipe tenha ainda mais condição de se preparar bem para esse tipo de situação, né? Então, pensando num possível jogo do Bragantino interessante e de bom volume técnico e tático que estava se apresentando até então, eu entrei numa posição contra o Botafogo, acabei tomando o primeiro gol. Depois, logo em seguida, eu fechei essa posição e aí então o Botafogo começou a crescer no jogo, teve mais volume, teve mais iniciativa, conseguiu o segundo gol, né? Abriu 2-0 contra a equipe do Bragantino. E a partir daí, a gente viu até no segundo tempo o Bragantino tendo mais volume, voltando a ser melhor no jogo, mas esse volume não foi suficiente para que o Bragantino conseguisse buscar pelo menos diminuir esse placar aí. Então o jogo acabou 2-0 para o Botafogo, um resultado que na minha visão é de extrema importância para a equipe do Botafogo buscar uma classificação para as quartas de final dessa Copa do Brasil. Vai jogar o jogo da volta na casa do Bragantino, que não é nada simples, então mesmo tendo tomado 2-0, o Bragantino segue vivo nessa competição aí, mas vai ter uma tarefa extremamente complicada, que é aplicar pelo menos 2 gols contra o Botafogo para levar essa decisão para os pênaltis, tendo que manter aí a sua baliza inviolada, né? Tendo que não sofrer nenhum gol. Acho que essa é a missão mais difícil do Bragantino. Fazer 2 gols no Botafogo é até viável, mas fazer 2 sem tomar nenhum para essa equipe do Botafogo, que é uma equipe que marca gols em praticamente todos os seus jogos, vai ser de fato bem complicado para a equipe do Bragantino. A gente vê uma evolução nítida aí no futebol do Botafogo depois da chegada do novo treinador, né? Já vê algumas coisas da filosofia do novo treinador muito aparentes no estilo de jogo do Botafogo, né? Passes rápidos, passes em profundidade, buscando sempre os jogadores do ataque para concluir as jogadas. Então a gente tem aqui uma nova forma de pensar futebol que parece que deu certo essa aposta da diretoria do Botafogo, aí, do John Textor principalmente, contratando o filho do Carlo Ancelotti, aí, que nunca tinha treinado profissionalmente nenhuma equipe, né, comandado nenhuma comissão técnica, e tá aí trazendo um bom trabalho no comando do Botafogo nessas primeiras partidas aí, né? Depois a gente vai então para
Grêmio e Fortaleza, jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde a gente teve o enfrentamento de duas equipes que não vivem um bom momento no campeonato. Antes de falar desse jogo, eu queria lembrar que quem está no apoio desse novo conteúdo que eu trago aqui para o canal é a VPAG. A VPAG é a melhor carteira virtual possível para você, apostador brasileiro, conseguir realizar depósitos e saques com a maior segurança e a maior agilidade possível aí no mercado. Utilizando a VPAG para realizar transferências para suas casas de apostas aí, as casas de apostas credenciadas ali na VPAG, além de você não ter dor de cabeça com o Pix, que pode ser retardado, né? A VPAG tem a possibilidade de você realizar o Pix Turbo, que significa fazer o Pix numa velocidade ainda maior do que a transação normal. Então, ao criar a conta na VPAG, ela fica com seus dados ali e você consegue criar conta em qualquer uma das casas de apostas parceiras da VPAG com apenas um clique, né? E fazendo isso agiliza muito sua vida, não tem que mandar foto de documento, não tem que tirar selfie, você faz esse procedimento uma vez dentro da plataforma da VPAG e depois com um clique você cria conta nas casas de apostas credenciadas ali. E para fazer uma transferência você pode fazer direto da sua conta bancária e ainda ganha um cashback que pode chegar até 4% utilizando o Pix Turbo da VPAG. Então dá uma conferida que vale muito a pena, o link está sempre aqui na descrição do vídeo, você acessa ali e utiliza o QR Code Stake Cheia para poder aproveitar todos os benefícios da VPAG, beleza? E aí já começa a utilizar o Pix Turbo para transferir e receber saques aí das casas de apostas credenciadas, maravilha? Bom, falando então desse jogo entre Grêmio e Fortaleza, o Grêmio numa situação muito complicada, não vencia vários jogos, o Fortaleza também na zona de rebaixamento, mas tinha conseguido uma vitória no último jogo, né? Então o Fortaleza já vinha tentando melhorar a sua condição aí na tabela, mas ainda ocupava lá a zona de rebaixamento. Veio enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio, apesar de ter perdido o último jogo também para o Palmeiras, né? Apesar de ter vindo de uma sequência ruim aí, a equipe do Grêmio mostrava até uma certa evolução, né? O primeiro jogo do Grêmio, depois da parada do Mundial, foi um 4-1 contra a equipe do Cruzeiro. Então, desde lá, o Grêmio vinha aí tentando reencontrar o seu melhor futebol, né? Agregou algumas peças interessantes aí, dois meninos da base, o Riquelme e o Alisson, que deram uma resposta muito positiva. Bright White hoje jogou muito bem pelo Grêmio também. Foi o responsável pelo primeiro lance, onde ele roubou a bola e deu o passe para o jogador do Grêmio sofrer o pênalti. Depois ele foi lá, bateu o pênalti e converteu. Ele também bateu o segundo pênalti, converteu. Então o Grêmio teve 2-0, 2 gols de pênalti, né, no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, o Fortaleza diminuiu para 2-1 e a gente teve no segundo tempo aí o Fortaleza tendo uma certa melhora, tentando buscar pelo gol, mas o Grêmio conseguiu resistir, conseguiu administrar o jogo, teve boas chances ainda para matar o jogo ali, para fazer 3 ou 4-1 no placar final, mas acabou desperdiçando algumas chances aí. Mas o que a gente viu foi uma equipe do Grêmio reagindo dentro do campeonato, conseguindo a primeira vitória depois dessa parada do Mundial aí, e a tendência é que a equipe do Grêmio melhore um pouco sua condição na tabela, até porque se a gente pegar o elenco do Grêmio ali, não é um time para estar nessa situação tão complicada. Embora a gente saiba que o Fortaleza também tem um time para estar numa condição um pouco melhor na tabela do campeonato, mas esse jogo era dentro da casa do Grêmio, então nesse tipo de situação contra equipes do Z4, o time não pode negociar os 3 pontos e foi o que aconteceu com o Grêmio. O Grêmio conseguiu vencer, somar os 3 pontos, que era o mais necessário nesse momento aí para a equipe do Mano Menezes. Então a gente deve ver nas próximas rodadas aí o Grêmio jogando um pouco melhor. Nesse jogo foi possível trabalhar em lei ao Fortaleza, pegar pelo menos o segundo gol do Grêmio aqui, depois que o jogo já tinha aberto 1-0, e também trabalhar alguma coisa no mercado de gols HT, né? Depois que o Grêmio abriu 2-0, o jogo ficou franco, né? E a gente teve aí a possibilidade de buscar de cenário de over goals. Na segunda etapa, embora um jogo bastante aberto também, os gols acabaram não saindo, mas se você trabalhou mercado de gols nesse jogo, não acho que você tenha feito errado. As odds tinham uma condição boa para trabalhar mercado de gols também, e o jogo estava bem movimentado, embora as equipes não tenham conseguido aproveitar as chances de gols criadas.
olho nessas duas equipes para as próximas rodadas. Os dois times precisam somar pontos no campeonato. O Grêmio tem uma tabela um pouco mais acessível, vai enfrentar o Fluminense em meio a uma decisão de Copa do Brasil agora no próximo final de semana, e depois vai pegar o Sport Recife, que é o lanterna do campeonato. Já o Fortaleza tem uma tabela um pouco mais complicada, a gente vai ver como que essas equipes se comportam aí ao longo do Campeonato Brasileiro, beleza? Então, essas aí foram as minhas análises pós-jogo das partidas de hoje. Amanhã teremos Copa do Brasil aí, no final dos jogos da rodada eu venho aqui fazer mais uma análise para vocês. Gostou? Deixa aqui nos comentários e traga algum comentário aí também se você quiser agregar alguma coisa a mais, algum conteúdo a mais no seu pré-jogo e no seu pós-jogo. Se você trabalhou esses jogos, me conta aqui o que você fez aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, um grande abraço, até o próximo conteúdo. Valeu!